Você vai ficar por dentro sobre a movimentação e a votação na sua cidade no segundo turno da eleição presidencial, tá certo? Então a gente vai ver como que foi a votação em todo o país, lembrando que os nomes sempre em ordem alfabética. Chefa, a gente vai começar então com... No Brasil, como que foi a votação, então, em todo o país? Pode colocar aqui na telinha como que foi? Como eu disse, tá? Os nomes estão em ordem alfabética. A gente começa, então, com o Bolsonaro. Bolsonaro que teve 49,10% e Lula, que acabou vencendo a eleição presidencial no segundo turno com 50,90%. Então, a gente abre com esse resultado do segundo turno da eleição presidencial 2022, tá? A gente segue, então, chefa, com mais movimentação das eleições. Permanece aqui na nossa tela. Vamos ver agora como foi a votação para presidente em todo o estado de São Paulo, agora nas principais cidades da nossa região. Tá aqui na tela, vamos lá? Vamos ver como é que foi na nossa região, em todo o estado. Olha lá, a gente abre com Ribeirão Preto, Bolsonaro, 59,62%. Vem Lula, que teve 40,38%. Aqui em Franca, na nossa cidade, o Bolsonaro liderou com 63,88% e o Lula veio com 36,12%. Olha só, então esse foi o resultado do segundo turno da nossa região. E tem mais, tá? Vamos então saber como que foi em São Carlos. Olha aí, em São Carlos, Bolsonaro levou a melhor com 51,98%, Lula 48,02%. Além de São Carlos, a gente vai para a próxima cidade. Vamos lá, falamos de Ribeirão Preto, Franca, São Carlos, agora a gente vem com o Sertãozinho. Bolsonaro ficou na frente, hein? 56,74%, Lula 43,26%. Em Cravinhos, Bolsonaro também levou a melhor com 66,96% e o Lula com 33,03%. Em Barretos, Bolsonaro também ganhou, olha lá, 62,80% e o Lula com 37,20%. Então, demos aí Sertãozinho, Cravinhos e Barretos. Tem mais na sua tela. Bebedouro, Bolsonaro 68,86%, Lula com 31,14%. Em Pirassununga, o Bolsonaro também ficou à frente com 69,65% dos votos, Lula 30,35%. Em Araraquara, também vemos aí Bolsonaro com 49,50% e o Lula que ficou na frente, 50,50%, tá? Demos Bebedouro, Pirassununga, vamos para Matão, Bolsonaro 61,3%, levou a melhor, o Lula 38,97%. Em Orlândia, Bolsonaro também liderou com 61,42% e Lula com 38,58%. Batatais, aqui, cidade vizinha Franca, hein? Bolsonaro também ficou à frente, venceu com 56,59% e o Lula 43,41%. Olha só, Matão, Orlândia e Batatais. E ao longo da programação você vai ficar por dentro sobre a apuração, a votação de várias cidades aqui da nossa região, tá certo? Agora vamos ver, né, como ficou a votação para governador do estado de São Paulo. Tarcísio de Freitas foi eleito com 55,27% dos votos válidos. Então, vamos ver como ficou, né? Vamos ver como ficou aqui na nossa tela. Vamos ver como foi a votação para governo do estado nas principais cidades da nossa região. Tá aqui, ó, Haddad, tá? Haddad aqui no estado de São Paulo, Haddad com 44,73% e Tarcísio, que levou a melhor com 55,27%, ele que foi eleito, então, com essa porcentagem. Tem mais na nossa tela, tá? Agora, as nossas principais cidades, vem Ribeirão Preto, Haddad, 40,44%, Tarcísio, 59,56% dos votos. Em Franca, o Haddad perdeu com 37,3% e o Tarcísio levou a melhor, olha só, com uma grande vantagem, inclusive, 62,97%. Em São Carlos, Haddad 48,9% e o Tarcísio 51,91%. Demos Ribeirão Preto, Franca, São Carlos, tem mais aqui na nossa região, tá? Para governador. Sertãozinho, Haddad 42,31%, o Tarcísio
em primeiro, com 57,69%. Cravinhos, Haddad, 30,67%. Tarcísio, 69,33%. Barretos, Haddad, 36,23%. Tarcísio, 63,77%. Demos então o sertãozinho, Cravinhos, agora vem Bebedouro, olha só. Haddad, 30,25% e Tarcísio, com uma votação muito, mas muito expressiva, com 69,75% dos votos. Pirassununga, Haddad, 30,8%. Tarcísio levou a melhor, 69,92%. Araraquara, Haddad, 50,39%. Haddad que venceu em Araraquara. Tarcísio ficou ali, olha, bem próximo, com 49,61%. Tem mais votação aqui nas cidades da nossa região. Matão, Haddad, 38,98%. Tarcísio chegou a 61,02%. Em Orlândia, Haddad, 38,27%. Tarcísio, 61,73%. Batatais, Haddad, 43,01%. E o Tarcísio levou a melhor, ficou à frente, venceu com 56,99%. Matão, Orlândia, Batatais, já demos então aí o percentual. Agora a gente vai para Ribeirão Preto. Por quê? Porque teve queda no número, no número de abstenções nas eleições do segundo turno. Foram 21,83% de abstenções ontem contra 22,8% no primeiro turno. Mais de 100 mil eleitores deixaram de votar para presidente neste final de semana e muita gente que deixou de ir às urnas, hein? A gente vai tirar todas essas dúvidas aqui com o Gustavo Batista, que já está posicionado. Olha, número bastante expressivo de abstenções, hein, Gustavo? Muita gente deixou, de comparecer às urnas no segundo turno das eleições, Como isso se explica? Será que as pessoas preferiram optar por compromissos do que exercer aí a cidadania? Uma boa tarde para você. Ótima segunda-feira, Gustavo. Ótima segunda-feira, ótima semana pra gente. Márcia, boa tarde pra você, boa tarde pra todos que acompanham o Balanço Geral. É isso mesmo, A histórica que se tem aí das últimas eleições é que no segundo turno sempre aumenta o número de abstenções, Diferente do que aconteceu neste segundo turno, nessas eleições presidenciais de 2022 aí. Tiveram, claro, algumas cidades, alguns estados brasileiros que ocorreu sim esse aumento, mas, o número médio aí brasileiro, inclusive na maioria das cidades aqui da nossa região, teve um índice mais baixo, Segundo especialistas, essa é a média, mesmo que muitas pessoas realmente deixam de votar, seja no primeiro turno ou no segundo turno, elas não votam e tem sempre essa abstenção aí em torno de 20%. Olha só, o número exato de abstenções aqui em Ribeirão Preto foi de 102.472 eleitores que não foram votar para presidente da República nesse segundo turno aqui na cidade. Além disso, ainda referente ao voto para presidente, a cidade registrou 1,58% de votos brancos, um total de 5.824 eleitores, e 4,10% de votos nulos, ou seja, mais de 15 mil eleitores anularam seu voto. Já agora para o governo do estado, olha só, os números são quase os mesmos. Foram 21,86% de abstenções, ou seja, 102.332 eleitores que não foram votar. Além disso, 3,3% de votos em branco, um total de 12.340 eleitores, e 6,77% de votos nulos, o equivalente a 24.779 eleitores que anularam o voto para governador. Lembrando que aqui em Ribeirão Preto, tem 467.661 eleitores aptos a votar. Portanto, a gente chega quase em um número bem próximo de 1 de cada 4 eleitores não foram votar ou não escolheram ninguém, já que, além da abstenção, quem votou em branco e quem votou em nulo não entra aí na contabilidade do Tribunal Superior Eleitoral. E os eleitores aqui de Ribeirão Preto comemoraram aí a vitória do Lula, apesar da disputa acirrada nas urnas durante o segundo turno, a eleição foi tranquila aqui na cidade. Eu acompanhei aí o resultado desta apuração e qual foi a repercussão, tanto com os eleitores do Bolsonaro como também do Lula. Vamos ver.
No comitê do Partido dos Trabalhadores, em Ribeirão Preto, muita comemoração quando Lula passou à frente de Bolsonaro na apuração. A diferença ainda era pequena e nas avenidas João Fiuza e Presidente Vargas, os apoiadores do atual presidente ainda acreditavam a cada número positivo que saía nos estados. Vamos a Goiás agora, mais uma região aqui do centro-oeste do país. 94,86% em Goiás. Sem diminuir a distância, os eleitores começaram a deixar o local. Paulo Junqueira, um dos organizadores da campanha de Bolsonaro em Ribeirão, comentou a apuração. Nós combatemos o bom combate, tivemos muita colaboração aqui da nossa cidade, do nosso município, da região, e acredito também que o presidente fez a parte dele, lutou bravamente, para nós ele é um herói. 8 horas da noite, confirmado, Lula é novamente presidente do Brasil. Os apoiadores de Lula e do PT tomam a Avenida Santa Luzia em Ribeirão Preto. É um momento histórico. Depois de tudo que esse país passou, de que o Partido dos Trabalhadores passou, do que o Lula passou, nós estamos de volta. Para nós é algo assim que é inexplicável e é um momento histórico para o país. O prefeito de Araraquara, um dos organizadores da campanha de Lula, comemorou na capital junto com dirigentes do PT. Apesar da troca de 5 urnas, não houve problemas na votação de domingo. Foi muito tranquila toda a eleição. Ou seja, nós passamos por um processo em que havia uma ansiedade e um medo de que acontecesse alguma coisa. E foi tudo tranquilo. Então, por exemplo, tranquilo em diversas circunstâncias. Uma primeira circunstância, nós tivemos um número menor de urnas que tiveram que ser trocadas. Na 108, que é a minha zona eleitoral, no primeiro turno nós tivemos que trocar 4 urnas. E neste segundo turno, uma urna só. Nós já estávamos preparados para as filas, então nós fizemos todo um procedimento, um ritual para evitar a fila, para facilitar a situação do eleitor e possibilitar o voto e permitir que ele não ficasse, como que eu posso dizer, cansado na hora de votação. Cerca de 30 urnas foram substituídas em 17 cidades na área de cobertura da Record TV e também não houve atrasos. A ocorrência mais grave foi em Santa Rita do Passa Quatro, onde Pedro Francisco Donizete de Almeida, de 63 anos, morreu de ataque cardíaco quando esperava para votar. Ele foi velado e enterrado ainda no domingo em Santa Cruz das Palmeiras. Obrigada, então, Gustavo, pelas informações. O Gustavo que volta aí no decorrer do nosso balanço geral. Se em Ribeirão Preto teve comemoração, em Franca também não foi diferente, né? Muitos eleitores também comemoraram aí a vitória do Lula. Pode balançar. Eleitores do PT se reuniram em frente à sede do partido, no Jardim Consolação, para comemorar. E agora nós acordamos de um pesadelo, foi um pesadelo que o Brasil viveu durante 4 anos. Agora a expectativa nossa é de melhoria para o povo brasileiro, que o presidente Lula já demonstrou isso nos seus 8 anos de governo, que ele melhorou a qualidade de vida do povo brasileiro. É isso que nós esperamos e nós temos certeza que isso vai acontecer. Pelas principais ruas e avenidas da cidade, apoiadores do PT festejaram com buzinaço. O vereador Gilson Pelizaro, do PT, disse que espera um governo mais equilibrado e com políticas sociais fortes. E o país vai ter um novo rumo, um rumo de paz, de solidariedade, de políticas públicas adequadas para o povo mais humilde, para o povo mais pobre, para as pessoas que estão passando fome. Eu tenho certeza que o Lula vai fazer um governo pelo social e melhorar a vida dos brasileiros. E, por falar em comemorações, a gente vai ao vivo com o Rafael Ribeiro. O Rafa, que já está posicionado, vai trazer mais detalhes para a gente sobre as comemorações também na nossa região, né, Rafa? Para você, uma ótima segunda. Boa tarde. Boa tarde, ótima segunda para você e para todo mundo que acompanha o Balanço Geral, viu, Márcia? Muitas pessoas aí, militantes e apoiadores, né, do presidente Lula e do PT saíram às ruas aí para comemorar. Na maioria das cidades aqui na nossa região, as comemorações foram pacíficas. Nós temos imagens aí, Márcia, olha só, em Ribeirão Preto, recebemos imagens de comemoração na Avenida Presidente Vargas, na zona sul da cidade. Teve ainda eleitores
apoiadores que foram para a frente da sede do PT na Avenida Santa Luzia. A gente tem imagens também de Miguelópolis, Márcia, onde os apoiadores se reuniram na Avenida Yoshi Nomiyama e fizeram uma festa. Em São Carlos, os militantes estavam se concentrando na Avenida São Carlos, em frente à Praça Coronel Salles, na região central. Em Araraquara, os eleitores de Lula se encontraram no centro da cidade, na Avenida Bento de Abreu. E aqui na região de Franca, Márcia, em Igarapava, a comemoração não foi tão pacífica assim. Olha essas imagens que chegaram até a nossa redação e foram confirmadas pela Polícia Militar. 2 homens aparecem atirando para cima e em seguida carregando as armas. Nós não conseguimos detalhes aí desta ocorrência com a central de comunicação da Polícia Militar, mas um policial que estava trabalhando ontem falou comigo hoje pela manhã, Márcia, e disse que essas 2 pessoas que aparecem no vídeo, elas foram identificadas e levadas para a central de polícia judiciária em Ituverava. Uma delas não disse onde a arma estava, as 2 se recusaram a fazer os exames residuográficos, que provam que elas realmente portaram essas armas e dispararam neste bairro ali em Igarapava. A Polícia Militar informou ainda que numa rua próxima, uma outra pessoa foi detida com uma pistola, aliás, com uma espingarda calibre 12. As armas todas foram apreendidas, ninguém foi preso. A Polícia Civil deve investigar esse caso. Márcia? Muito obrigada, Rafa, pelas informações. O Rafa volta com a gente daqui a pouquinho com outras informações aqui no nosso Balanço Geral. Mas a gente pôde ver aí nas imagens, né, as cápsulas deflagradas, né, pelo chão. Bom, agora a polícia vai, então, investigar esse caso, né, que com certeza deixou todo mundo assustado na cidade, né? E como a gente viu no início do balanço, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, será o novo governador de São Paulo. Então, após a vitória nas urnas, ele falou com a Record TV. Vamos acompanhar. Meu muito obrigado, São Paulo. A gente está muito feliz com essa expressiva votação. São mais de 13.400.000 paulistas que apostaram no nosso projeto, que nos deram esse voto de confiança para que a gente pudesse fazer um mandato de 4 anos. E agora nós somos governador de todos. Nós vamos governar para os 46 milhões de paulistas, vamos tirar projetos do papel, investir muito no social, fazer a diferença para que a gente possa ter uma educação de qualidade, uma saúde de qualidade, segurança, para que a gente possa trazer investimento e com os investimentos, os empregos. Então, a gente vai fazer a diferença não para os 13.400.000 eleitores, mas para todos os moradores, todos os cidadãos do Estado de São Paulo. Ainda na esfera federal, qual vai ser a sua pretensa relação com o presidente eleito Lula? Qual vai ser a sua forma de aproximação com ele? Olha, vai ser uma relação republicana. Nós queremos fazer a diferença pelo Estado de São Paulo. Então, nós vamos zelar pelos interesses de São Paulo, pelos interesses dos cidadãos de São Paulo. E, obviamente, São Paulo tem 46 milhões de habitantes e eu tenho certeza que terá também o apreço do governo federal. Existem algumas políticas públicas que são fundamentais em termos de alinhamento e nós vamos buscar esse alinhamento, nós vamos buscar trazer o melhor para o Estado de São Paulo. Qual vai ser a sua prioridade a partir do ano que vem? Prioridade é social, prioridade é cuidar das pessoas que estão em situação de rua, prioridade é cuidar dos dependentes químicos que precisam de tratamento, prioridade é cuidar da nossa educação, que precisa da valorização do professor, a gente precisa melhorar o nível do ensino, levar a educação de qualidade, levar o ensino profissionalizante aonde ele precisa chegar, sempre orientado às vocações econômicas de cada região do Estado. Vamos investir muito no programa de aprendiz para que a gente comece a abrir a porta do mercado de trabalho para os jovens, terminar obras de infraestrutura que precisam de velocidade, precisam ser concluídas, eu acho que isso é importante, olhar muito para o nosso campo, eu vejo no campo
com grande potencial, potencial de fazer com que São Paulo lidere esse processo de transição energética. A gente vai apostar muito no ciclo da cana, olhar para o pequeno produtor rural também, né? Aproximar ele do mercado consumidor, aproximar ele dos programas de merenda escolar. Então, a gente vê a necessidade de atuar em regiões que hoje são mais deprimidas economicamente. É o caso do Vale do Ribeira, é o caso do sudoeste do estado, é o caso um pouco da Alta Paulista, do oeste. Então, a gente precisa equilibrar as oportunidades. Então, existe uma estrutura de incentivos necessária para combater essas desigualdades que a gente observa e explorar o grande potencial que São Paulo tem. São Paulo pode trazer muito investimento para cá e se aproveitar de uma onda que é mundial, que vai ser a onda da reespecialização, a onda da redivisão do mercado, dos mercados globais. Então, a gente tem a chance de se aproveitar dessa redivisão e, no final das contas, trazer muitas empresas para cá. Eu entendo que a reindustrialização é possível e ela pode começar pelo estado de São Paulo. São Paulo tem toda a condição de trazer várias empresas para cá. Isso a gente vai equilibrar, por exemplo, na questão tributária, então a redução de carga tributária, vamos mexer na estrutura tributária do estado para que a gente tenha competitividade e possa trazer negócios para cá que vai ser importante para a geração de emprego.